Bem-vindas e bem-vindos ao Volta Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o Album Review, um quadro do podcast Volta Disco. E hoje chegamos ao fim da nossa saga das 4 cantoras pop de 1999. Já falamos sobre Britney lá no início do podcast, a gente falou sobre Baby One More Time, e esse ano a gente já analisou o primeiro álbum da Christina e da Jessica. E hoje chegou o momento de falarmos sobre o primeiro álbum da Mandy Moore. Mas antes disso, segue o podcast na plataforma que você estiver me escutando, que assim o podcast chega em mais pessoas e a gente consegue fazer crescer essa conversa. No Spotify agora tem como você deixar a sua mensagem e a gente conversar aí, responder os comentários e tudo mais. Então, se você quiser começar essa conversa aí pelo Spotify, muito bem-vindo, que aí a gente começa e a gente fala sobre Mandy. Ok? Bom, é engraçado a gente falar sobre Mandy, porque se você conhece ela já, assim, seja muito bem-vindo, não é? Mas eu queria até te agradecer no caso. Mas geralmente as pessoas não têm uma ideia de quem seja a Mandy Moore, não é? Até, pelo menos assim, no meu círculo, até eu mencionar This Is Us. Eu falo, é This Is Us. Aí a pessoa, eu sei quem que é. Né? Que saiu, This Is Us saiu um pouco mais da bolha e mais gente viu. Então conhecem ela de lá. Mas hoje a gente vai voltar assim 25 anos na história e falar sobre o primeiro álbum dela e sobre o inicinho dela nessa carreira artística. E falando sobre o início da band na música, ela teve o início como todo mundo. Cantava em festivais na cidade dela, competições locais e tudo mais. Porém, como ela foi descoberta? A Britney, a Christina e a Jessica fizeram uma audição em gravadora, normalzinho. Mas a Mandy, na verdade, foi descoberta por um entregador. Um entregador. O entregador viu ela cantando e disse que poderia levar uma demo dela para um AR. AR, que é, para quem não sabe, é uma pessoa que monta repertório numa gravadora. Então, se eu tiver, por exemplo, querendo gravar um disco, um AR vai ser a pessoa responsável por montar o repertório, montar o time de produtores. E assim foi a história dela, não é? Ela foi contratada e logo ela começou a trabalhar no primeiro álbum dela. Como a Britney já fez a sua estreia em janeiro de 1999, depois dela, os jornais diziam que todas as outras foram influenciadas pelo som Britney ou era uma cópia da Britney, não é? Mas pensando sobre isso, em uma entrevista da época, a Mandy, ela disse que ela e a Britney, na verdade, até gravavam as coisas no mesmo tempo. Então não é que ela tenha sido diretamente influenciada pela Britney, porque ela não foi, mas era uma produção, uma indústria de cantoras loiras pop em massa que estava acontecendo naquela época, não é? E o que acontece é que essa imagem, né, que a gente fala pop girl, loirinha, tava bombando na época, não é? Então a Mandy só chegou entrando nesse meio. Em 99 a gente teve essa explosão com as 4 que foram principais, mas assim, no mundo a gente teve várias outras, e a gente até fala sobre isso no episódio da Britney, mas a gente teve no Brasil Kelly Key, por exemplo. Na Inglaterra também a gente teve outros exemplos. Então foi um momento de cantoras pop loiras, né? Em 2020, a Mandy lançou um álbum, que foi um álbum assim de retorno depois de muitos anos fora da música, em que ela tinha uma música chamada 15. E ela fala justamente sobre os traumas dessa época de lançamento do primeiro álbum, né? Os traumas de ter sido colocada nesse furacão pop, com altas expectativas, e que era sobretudo menos sobre música. Então aqui a gente já tem uma ideia que em 99 não era muito sobre a música, mas era sobre o produto a ser lançado, né? Que eram as cantoras. E em agosto de 1999, a Mandy lançou seu primeiro single, que se chamava Candy. A música foi o seu primeiro sucesso, assim, seu primeiro passo no cenário musical. E embora não tenha sido um grande sucesso, foi um hit moderado e chegou à posição 41 na Billboard. Porém, recebeu mais atenção internacionalmente, ficou em número 2 na Austrália e em número 6 no Reino Unido. E o álbum, seu primeiro álbum, So Real, foi lançado em dezembro de 99, estreou na posição 31 na parada de álbuns. Aqui na época, a crítica foi super dura com a Mandy, chamando ela de imitação de Britney, de Backstreet Boys, de NSYNC. Mas o que acontece é que a crítica naquele momento colocava todos os cantores pop daquele período no mesmo saco, né? Então a pergunta que fica é, será que era tão ruim quanto diziam? Não sei, a gente vai analisar juntos. Depois ela teve um segundo single que foi Walk Me Home, que não teve o mesmo sucesso de Candy, mas para aumentar a força da divulgação, o álbum foi relançado com o nome I Wanna Be With You, que foi o próximo single. No relançamento, 5 novas músicas foram incluídas,
entre essas novas músicas a gente teve remixes e I Wanna Be With You, né? Que foi trilha de um filme. E para aproveitar esse buzz, né, que tava tendo na época, esse hype, ao invés de esperarem mais um ano para lançar o segundo álbum, eles decidiram relançar o álbum, né, para aproveitar o filme e tudo mais. I Wanna Be With You foi um hit moderado e chegou à posição 24 na Billboard. E o último single da era So Real foi So Real, que foi lançado também somente na Austrália. O relançamento serviu para um lançamento internacional, para atingir os mercados que a Mandy ainda não tinha chegado, né? Então, nos Estados Unidos foi lançado o álbum So Real, com uma capa branca, e fora dos Estados Unidos foi lançado o álbum I Wanna Be With You. Para promover o álbum, a Mandy saiu em turnê com os maiores grupos da época. Em 1999, ela viajou com o NSYNC, que ela tem até uma história engraçada que ela contou, que ela com o Justin Timberlake, né? Que na época ele falou que ela tinha um pé muito grande e isso traumatizou ela. Ela disse que ele chegou a pedir desculpa e tudo mais, enfim. Mas que isso não importa. Mas tudo bem. E em 2000 ela saiu em turnê com os Backstreet Boys. Entre álbum e relançamento, hoje a gente vai analisar a primeira versão do álbum. Aquela versão que saiu nos Estados Unidos, a primeira. Pra gente analisar o que ela trouxe pra jogo, assim, logo de cara. Bora entrar no álbum? A primeira faixa do álbum é a faixa que dá título, que se chama So Real. Baby, it's real, so real. Eu acho que essa é uma música, assim, ótima para abrir o álbum. E o engraçado é que ela abre o álbum dizendo Innocence is what I got. Inocência é o que eu tenho. Que basicamente reforça esse imaginário das meninas de 99, né? Essa turma de 99 que tinha essa imagem mais santinha, mais virgenzona, não é? E falando sobre as críticas, eu acho que essa música, pra mim, é um pop perfection. Assim, é bem anos 99, 2000, uma explosão pop. Bebe um pouco, a gente vai ver durante, assim, pelo percorrer do álbum, bebe um pouco dessa fonte Backstreet Boys. E o que eles fizeram como que chama aquela música? Everybody. Até com a linha de baixo, sabe? A forma como o baixo é feito na música. Então, fica aí So Real, que é uma das minhas favoritas desse álbum. Depois a gente vai para o primeiro single, que se chama Candy. Que era anos 90. Temos aqui. Eu acho que essa daqui foi a escolha perfeita para o primeiro single. A música é chiclete, não é muito ousada, deixa pra imaginação. O clipe é lindo, sabe? E brinca com essa coisa de candy, né? De doce. Depois a gente vai de What You Want. Aqui a gente já começa com uma citação de Donna Summer, né? I love to love you. Aqui ela mostra uma música com mais atitude, a música é mais forte do que as outras. E o que eu mais amo nessa música é o refrão. Porque no refrão ela explode com os backings, né? Eu não vejo essa música como um single, mas é uma das mais fortes, lado B, diria. Depois a gente vai de Walk Me Home. Chegamos nela, gente. Olha que delicinha esse R&Bzinho, anos 90. Nas outras músicas, o vocal da Mandy é mais forte, mas eu acho que ela brilha tanto nas músicas mais leves, mais suaves, em que ela usa a voz dela mais delicadamente, sabe? Eu acho que no sentido de produção, a música é incrível, muito bem produzida e é um dos pontos altos do álbum, assim, Walk Me Home. Depois a gente vai de Lock Me In Your Heart. Onde nem tudo são flores. Chegamos na primeira música do álbum, que não é das minhas favoritas, né? Ela tem um quezinho R&B também. E algumas das produções do Dark Child, mesmo que misturando com um pouco de guitarra espanhola, sabe? Tem alguns quês aqui. Eu acho que essa música fica muito no meio termo e não consegue explodir como poderia, sabe? Eu acho que a gente poderia dar mais movimento pra ela. E depois temos a interlude Telephone. E ela ganhou alguns pontos só por ter uma interlude, que eu amo sempre interludes, ok? Depois a gente vai de Quit Breaking My Heart. Apostamos mais uma vez em uma voz mais delicada. Sabe aquelas músicas para dar um clima no ambiente? Eu colocaria essa nessa playlist, assim. É uma música muito fofa, fala sobre as expectativas dela no relacionamento, mas não é uma música tão forte, assim. Depois a gente vai de Let Me Be The One, que é um cover do grupo Five Star, que é um grupo inglês. E ela volta com uma música up-tempo, com mais atitude, mais sons eletrônicos. O refrão dessa música é ótimo, ele explode também com vários backing vocals. Eu amo. Depois a gente vai de Not Too Young. Olha, vem pop de 99, entrega tudo, tá? É o seu dever.
Eu amo essa daqui, gente. O refrão explode muito e ela fala com atitude, né? Ela não é jovem bastante pra entender os seus jogos, tá? Tem parte falada, que é o auge dos anos 90. Tem lá 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 sombrio. Eu acho essa música genial e pra mim deveria ter sido single, tá? Depois a gente vai de Love Shot. Eu amei essa daqui, na verdade. Ela tem alguns vocais sussurrados, uma batida forte, com atitude. É interessante. Depois a gente vai de I Like It. Essa me lembra, na verdade, muito Spice Girls. Eu acho que na voz da Mandy me lembra um pouco mais a voz da Emma aqui nessa música. Alguém concorda comigo? No álbum não é das mais fortes, mas traz uma outra vertente. Tem um quesinho de disco, tem os violinos que conversam com ela na música, tem os vocais sussurrados. É uma proposta interessante. Depois a gente vai de Love You For Always. Sabe o que essa música me lembra? Me lembra algumas das coisas que a Janet fez no Velvet, sabe? Tipo, I Get So Lonely. Tem a parte da contagem, que me lembra também um pouco o Velvet Rope. Alguém concorda comigo? Referências, não é? Só que, obviamente, essa música tem mais movimento, né? E eu acho que por esses elementos, ela chega a ser, assim, a mais diferente no álbum. Mas eu acho que ela não se destaca como outras que são mais impactantes, sabe? Acho diferente, mas não destaque. E depois a gente termina o álbum com um reprise de Quit Breaking My Heart. Que é um trechinho com modo meio acústico, delicado, sussurrado. Combinou? Achei que não. Mas tá aí, né, gente? Eu achei que não teve nada a ver terminar o álbum com esse daqui. Eu entenderia se a música anterior desse esse clima mais íntimo pra você quebrar, assim, pra você chegar e terminar com esse clima mais de tranquilidade. Mas eu acho que não rolou, que teve uma quebra muito grande de clima, sabe? Bom. Vamos falar? Porque finalmente a gente chegou ao fim dessa saga, né? Primeiramente, podemos falar sobre o álbum da Mandy e depois a gente compara com as outras meninas, a gente vê nesse contexto Turma de 99. Embora a Mandy não tenha sido a primeira a chegar, ou a que chegou com mais força comercial, a Mandy chegou com uma força muito grande de produção. Eu acho que no sentido de produção, o álbum dela é o mais, entre aspas, atual, sabe? Atual na época. Porque enquanto as meninas, a Britney, a Christina, a Jessica, foram influenciadas por uma sonoridade muito 97, uma sonoridade que às vezes vinha de Mariah, que era uma coisa mais clássica, a Mandy foi mais influenciada por uma sonoridade mais 98 e 99. Com sons mais eletrônicos, umas pegadas mais dançantes, sabe? Então os críticos falaram sobre ela ter pegado a fórmula Backstreet Boys e NSYNC, e eu acho que ela realmente pegou e deu super certo pra ela. Os principais compositores do álbum dela, na verdade, foram o Tony Battaglia e o Sean Fisher, que trabalharam com o Backstreet Boys e o NSYNC em músicas pequenas, que não foram assim sucesso. Então como que eu vejo isso? Eu vejo que com a Mandy, eles precisavam se provar como compositores, como um time de produtores e mandar ver nas músicas, né? Por isso que a gente tem essas músicas fortes no álbum dela. Sendo as músicas compostas em sua maioria por homens, não é? Por homens. Elas foram todas compostas por homens, na verdade. Me veio um questionamento. Eu não apontei isso nas faixas, enquanto eu tava escutando as faixas, enquanto eu tava falando sobre elas, mas me incomodou lá. Que é, as músicas tinham sempre um duplo sentido ou algo que atiçava a imagem lolita, uma coisa mais sexualizada, sabe? E eu acho que quando a gente fala sobre os traumas da Mandy, alguns podem até estar aqui, porque a gente tinha uma menina, nessa turma de 99, ela era a mais jovem, ela tinha 15 anos, né? E você pensa, ter 15 anos na indústria e ser sexualizada em um mundo que a maioria do grupo é homem, é uma coisa complicada, não é? Enfim. Então, isso foi uma coisa, não sei, eu quero saber a percepção de vocês, mas eu senti... até a forma como a gente abre o álbum, né? Innocence is what I got. Inocência é o que eu tenho, né? Como que você abre isso nessa percepção lolita, não é? Enfim. Bom, falando sobre as nossas 4 meninas da turma de 99, vamos aos fatos, né? Quem teve o álbum mais bem produzido
pra mim, sem sombra de dúvidas, a Mandy. O álbum da Mandy soava mais atual, o mais teen pop, ok? Que é uma coisa que a gente não viu tanto no álbum das outras. Quem entregou mais vocais da turma de 99? Pra mim, a Jessica. Ela chegou com a função de entregar vocais e querendo se diferenciar da Britney e da Christina na época. Entregando vocais e é o melhor álbum vocalmente da carreira dela, não é? Quem entregou letras? Nenhuma, porque nenhuma compôs, né? Mas eu acho que o álbum da Christina, falando sobre a turma de 99, eu acho que o álbum da Christina teve letras mais maduras e menos problemáticas, talvez, sabe? Eu acho que no álbum da Britney tinha músicas muito bobas, no álbum da Mandy tinha a problemática da sexualização, no álbum da Jessica muito meloso, e eu acho que o álbum da Christina entregava uma coisa mais coerente no sentido de letra de música, não é? Enfim, e por último, quem entregou hits icônicos? Gente, isso não precisa nem perguntar, porque Britney, né? Não tem como. O álbum da Britney não é um dos melhores. Se você for escutar o nosso podcast, o nosso episódio sobre o álbum da Britney, você vai ver que eu, fã de Britney, tô batendo no álbum, tá? Mas eu acho que como memória, todo mundo se lembra de Baby One More Time, né? Foi um reset cultural, né? Foi o início de tudo, de uma cultura. Então eu acho que Baby One More Time tem o seu lugarzinho, assim, no mural. Não só de álbuns, mas também especialmente no álbum, no mural de álbuns da turma de 99, né? Mas, falando sobre o álbum da Mandy, a minha nota para esse álbum é 7,5, ok? Eu quero saber o que vocês acham desse álbum, a opinião de vocês, se vocês gostam, se vocês não gostam, qual é a música favorita de vocês. Se você estiver me escutando no Spotify, você pode deixar nos comentários, que eu vou ler, eu vou responder, tudo certo. E se você quiser conversar mais a fundo, né, sobre toda essa era de 99, é só me chamar no @voltodisco no Instagram que a gente conversa lá e tá tudo certo, ok? Bom, a gente se vê no próximo episódio do Volta Disco. Até mais. Tchau, tchau.